que eu vou fazer agora, eu vou usar o simulador que a gente tem, né, no nosso computador, que simula o Zero IF, o Zero IMF Plus, que é uma linha mais atual da Fanuc, né? E a gente faz o comparativo para mostrar como que seria aí alguma coisa com relação ao que a gente explicou na prática, vamos dizer assim, né? Então, aqui nesse simulador, a função gdata ela passa a ser a função zoom aqui, que mostraria os datas. Então, quando eu aciono o zoom aqui, ele me mostra os datas, né? Todos os datas que eu tenho, né? Até porque aqui lá estava, vou voltar lá para mostrar para vocês, ele constava aqui 10 mil datas, né? Então tem todos os datas praticamente aqui nesse endereçamento. Em alguns casos você precisa, né? Como eu mencionei antes, proteger alguns datas, então você cria algumas divisões de grupos de datas e protege, né? Alterando o parâmetro aqui, o bit 1, para proteger os dados. Primeiro você insere os dados que você precisa, depois que você já preencheu tudo, fez tudo certinho, você vai lá, seta o bit aqui para proteger, para evitar que alguém altere esses dados, né? Mude eles sem querer. Né? Então, aqui, por exemplo, eu vou modificar um pouquinho esse aqui, vou alterar, aqui, ao invés de ter 1000 dados, eu vou colocar 50 aqui, vou dar um input, e aí, ó, no endereço 00, nós vamos verificar aqui, ó, a gente vai ter aqui 50 datas. Ele sai do D00 e vai até o D0049, porque eu delimitei em 50 datas. Cada data está com o tamanho de um byte, então ele vai variando do D00 para o D01, 02, 03, 04. Se eu ampliar o tamanho, vai mudar a forma como ele vai ser alterado aqui. Por exemplo, preciso acrescentar um valor no D004. Vamos supor que eu quero colocar o valor 20 lá. Então, estava lá no meu documento que o parâmetro, que o data 4 usa o valor 20. Então eu vou dar um input, inserir aí o valor 20 no data 4. Então eu consigo alterar, voltar lá, tá? Aqui eu fiz um teste, vou devolver o valor original e alterei o data e ele está aí novamente no valor 00, como a gente pode ver. Vou voltar na configuração. O que eu quero fazer agora? Mostrar a criação, né, de um novo grupo de datas, né? Então, aqui é o primeiro, eu vou colocar o grupo 2 e vou usar o gcount. O que aconteceu? Ele começou o endereçamento e eu vou apontar um endereçamento aqui para mim agora para iniciar o grupo 2. Tanto que aqui ele mudou a tabela, né? Que estava com o grupo 1, desculpa, com uma quantidade de grupos, só tinha um, agora tem dois grupos, né? Formando a quantidade de grupos aí que a gente tem nesse momento. Então, vou construir aqui o D0050, porque lá foi até 49, então vou iniciar a partir daqui, vou dar um input, ele inseriu esse data, e aí eu vou dizer quantos vão ter nesse data. Nesse caso, eu vou colocar aqui 30 datas, e dou um input, inserir 30 datas. Vamos verificar isso agora. Eu vou colocar aqui, ó, no zoom, né, que vai me mostrar. Então, olha só, eu estou no grupo 2 agora, porque quando eu estava aqui na lista, já estava acionado aqui, né, na parte do grupo 2. Então ele já me mostra aqui a partir do grupo 2. Então saiu do endereço 50 e foi até o 79. Então ele colocou aí 30 endereços para utilizar, né? Foi criado, tá certinho aqui. Se eu marcar aqui o grupo 1, quando eu der zoom, ele já veio aqui para o grupo 1, ó, tá vendo? E aí eu consigo ver, ó, até o D49. Então está mostrando para mim os datas que estão criados. Se eu continuar dando página para baixo, né, o que acontece? Ele passou para o grupo 2. Ó. Então aqui estava lá no grupo 1, mostrando aqui, ó, e aqui eu andei, ele foi para o grupo 2. Então eu posso ir rolando, né, páginas por página e ele vai entrar no próximo grupo, ou aqui na lista eu escolho. Então às vezes eu tenho um grupo aqui embaixo, um data, eu já marco ele, aqui, por exemplo, vamos supor que tivesse, e aí você preencheu aqui, acionou com o Zoom, ele vai te levar para lá. Então, funcionou aqui a minha configuração, que eu criei aqui só para poder ilustrar para vocês aí como que criam data, né? E como inserem um valor também. Então, isso é para dar uma compreensão caso você precise, né? Preencher todos esses dados via uma lista do fabricante, uma tabela ali de parametrizações que você tem,
ou até mesmo copiando de uma máquina para outra. Copiando de uma máquina para outra facilita a criação dessa configuração aqui, né? Que quando você tem a lista, você não tem essa configuração como ela está montada, pelo menos eu nunca vi. Normalmente você vai ter o quê? A lista de datas, todas preenchidas. Algumas vezes não tem nem a divisão de grupos, então você não sabe quem está em grupo 1, grupo 2, grupo 3, você não sabe isso. Você vai ter que olhar os valores, perceber ali umas características e talvez assim você consiga montar os grupos de acordo. Ou então usar um endereçamento padrão, que nem estava quando a gente pegou aqui, que estava D000 e aqui o data era 10.000, então estão todos os datas lá, é você encontrando e sair preenchendo, né? Dá um pouco de trabalho, então mais ainda a gente reforça, faça o backup para não ter que passar por essa situação, porque é bastante trabalhoso. Além do que, como eu disse, como são normalmente vários datas, dá trabalho para você carregar, e algumas máquinas que têm tela customizada, tem especificações do próprio fabricante ali definindo, às vezes até algumas funções de alguns datas você tem que preencher para ele poder abrir um outro data para você inserir dados, porque o próprio ladder, né, o próprio PMC pode estar escrevendo dentro de algum data, né, e aí você tem que trabalhar seguindo um procedimento. Né, então, às vezes acontece isso, já vi cliente passar por essa situação, aí precisa do apoio do fabricante para ele explicar qual que é o procedimento para você inserir esse outro data de forma manual, né? Quando é um backup, você carrega, por exemplo, backup de SRAM, o backup só dos parâmetros PMC, carregou, já vai entrar todos os dados e está tudo feito, está tudo resolvido. Agora, se você tiver que colocar na mão, você tem que saber muito bem como funciona, entender, né? Aí o manual de manutenção da Fanuc ajuda, né? Tem ali as explicações das funções, né? Como eu expliquei da parte de parametrização, do tipo e o tamanho. Então ali você consegue dar uma acompanhada, tirar alguma dúvida que às vezes ficou e fazer o processo. Mas o ideal é ter o backup. Então, isso aí é para ajudar um pouco o pessoal que entra nessa dificuldade de ter que preencher os dados na mão. Tá bom, por hoje é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida aí a gente está à disposição para tentar ajudar. Até a próxima.